Estamos de volta aqui no Prêmio News e neste bloco, como você já sabe, trazendo entrevista e mais informações para você. E eu estou com ela aqui no nosso estúdio, Érica, neuropsicóloga e criadora do projeto Master Cérebro, isso mesmo? Isso mesmo. Bom, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar de um assunto que é aquele famoso deixar para depois, né? A procrastinação. Vamos falar... Isso, 100%, acho que todos nós fazemos isso um pouquinho, não é? Em algum momento, com certeza. Bom, fala então um pouquinho do que é a procrastinação de fato, para o pessoal entender o termo, né? Tá ok. Então, assim, em poucas palavras, para ficar fácil para todo mundo entender, a procrastinação é o ato de tirar uma coisa que você tem para fazer, inicialmente mais prioritária, e trocar por uma outra coisa que não é tão prioritária ou que talvez seja até mais prazerosa. Você deixa literalmente para depois aquela primeira atividade, vai empurrando, vai deixando, mas isso gera uma culpa. E aí, para lidar um pouco com essa culpa, você coloca uma outra atividade. Vou dar uma ajeitada na casa. Minha gaveta de documento também está bagunçada. Ou, vou fazer as compras do supermercado primeiro. E aí essa tarefa você vai deixando para depois. Mas a questão é que você sabe que isso normalmente vai te trazer prejuízo. E mesmo assim você continua adiando. É isso que a gente chama de procrastinação. E ele traz um sentimento, né, como você mesmo mencionou, de culpa e acabamos que tentando suprir com outras coisas, né? E isso traz realmente algo ruim para a pessoa, né, em relação a essa culpa, né, de não fazer exatamente aquilo que precisa ser. E como você mesmo mencionou, às vezes não é nem algo difícil, é algo que é chato, né, que você não queira fazer. É isso mesmo. A procrastinação, ela gera culpa porque é uma tarefa normalmente que você se comprometeu. Então, ou é alguma coisa do seu trabalho, ou é alguma coisa sobre a sua saúde, ou é um formulário que você tem que preencher para, sei lá, reembolso do convênio. Então, é algo que é importante para você, que é importante na sua vida, mas você não quer lidar com aquilo por motivos que daqui a pouco eu já vou falar. E então, o que acaba acontecendo é que você vai deixando para depois. Isso gera culpa, isso gera vergonha, isso gera baixa autoconfiança, né? Então isso vai gerando uma série de problemas porque no fundo você sabe que não deveria estar fazendo aquilo, né? Bom, e falando então nos motivos, quais são os motivos que levam, né, a pessoa a procrastinar ainda mais e vira um ciclo vicioso? Isso vai virando e se torna um hábito? Tá, foi bom você ter perguntado sobre isso. Porque, assim, a procrastinação é um hábito, né? A gente não diz que ela é uma doença, tá? Mas ela é um hábito e, assim como todo hábito, leva um tempo para ser construído. Mas a partir do momento que é construído, é difícil de ser quebrado, digamos assim. Se você não está consciente disso que está acontecendo, se você não se esforça para quebrar esse hábito. Então, o que acaba acontecendo é que existem vários motivos, tá, para a gente procrastinar. E do ponto de vista da neurociência, por exemplo, o que a gente já sabe é que o nosso cérebro, ele funciona pelo princípio de buscar o prazer e evitar a dor. Então, como a gente falou, Camila, né, essa questão de a gente achar a tarefa difícil ou achar a tarefa chata é um dos motivos para a gente procrastinar. Por quê? Porque quando você está diante de uma atividade e você olha aquilo ali, uma tarefa, uma meta, e você fala, não gosto de fazer isso, é chato, é difícil. Neste exato momento, você ativa no seu cérebro uma área que é responsável pela dor física. O cérebro entende que você está sentindo dor. Ele interpreta essa não gosta, é difícil, como dor. Nossa, que loucura! E aí sabe o que ele faz? Se você está sentindo dor, você precisa se livrar dessa dor. Então ele vai varrer, digamos assim, toda a sua memória e entender o que você faz quando você está sentindo dor. Para buscar, então,
a ausência dessa dor. E normalmente a gente faz coisas gostosas. Quando a gente está doentinho, com dor, o que a gente faz? A gente descansa, a gente liga para uma amiga, a gente toma um chocolatinho quente. Então a gente procura um conforto, a gente procura um prazer. E é isso que o teu cérebro vai fazer. Ele vai fazer com que você se desvie daquela tarefa para procurar uma outra tarefa mais prazerosa. Então, naquele momento que você olha para a tarefa e você acha que é chato, acha que é difícil, o teu cérebro acende esse centro da dor e aí ele começa a varrer as tuas lembranças e diz assim, olha, das últimas vezes que você sentiu dor, você fez isso aqui. E aí ele te desvia para essa atividade mais prazerosa. Por exemplo, ver uma série no Netflix, né? Ligar para um amigo, descansar um pouco, e aí ali naquela hora acontece que ele gera para você uma desculpa, porque vai gerar culpa, né? O fato de você não estar fazendo o que você deveria fazer, e ele gera uma desculpa que é, por exemplo, eu tô cansado agora, vou deixar para fazer amanhã, já trabalhei muito hoje, eu mereço um descanso. Então existem essas justificativas que a gente dá pra gente mesmo para lidar com essa culpa de deixar para depois. Nossa, por isso que então é tão forte não fazer, né? Então é realmente algo que no cérebro é biológico mesmo. Exato. Por isso que é tão difícil, né? Você continuar ali, você fazer aquela atividade que você não gosta ou que você realmente queira deixar para lá. Nossa, que interessante. E isso faz... Bom, você me falou sobre as porcentagens que isso acontece com as pessoas, mas que na vida acadêmica, ali na área acadêmica, vai para quase 100%, né? É isso mesmo. O que acontece é que, do ponto de vista geral, né, todos nós procrastinamos em algum momento da vida, em alguma tarefa. Mas a procrastinação mais problemática, digamos assim, que é quando você procrastina várias coisas ao mesmo tempo e essas coisas começam a trazer muitos prejuízos na sua vida, as pesquisas mostram que de 20 a 25% da população mundial são de procrastinadores, tá? Mas quando a gente vai para a área acadêmica, né, as faculdades, falando dos professores, dos alunos, esse nível de procrastinação sobe muito, de 75% a 95% das pessoas que estão circulando nesse meio acadêmico procrastinam, né? Então é um ambiente muito mais propício, digamos assim, à procrastinação, sim. Eu confesso, né, que na faculdade a gente deixava mesmo um trabalho para fazer, acordava de manhã no dia e fazia aquele trabalho, não saía bem feito, você não aprendia e gerava realmente a culpa, né? Por que eu não fiz antes? Eu deveria ter feito antes, né? Mas realmente o cérebro ele não permite isso, que você se livre logo, porque era para ser ao contrário, já que essa atividade, essa tarefa, ela não é gostosa, não é prazerosa, deveríamos fazer o mais rápido possível para se livrar logo, né? Do ponto de vista lógico, seria mais fácil fazer primeiro o mais chato e deixar para logo assim, tirei de letra e vou fazer o restante do meu dia. Mas do ponto de vista do cérebro, né, existem padrões já. Quanto mais você repete um comportamento, mais esse comportamento se torna um padrão automático dentro de você. Assim como sei lá, aprender a andar de bicicleta, assim como é aprender a dirigir. No início você tem que ter uma atenção muito grande e depois não mais. Isso já está padronizado, automatizado dentro do seu cérebro e você faz essas atividades ao mesmo tempo que faz outras, por exemplo, pensando em outras, ouvindo música, conversando com alguém, né? A procrastinação também é assim. Então, quanto mais você repete esse comportamento de procrastinar, mais isso vai se automatizando dentro de você e quando você percebe, você está fazendo sem ter alta consciência de que você está procrastinando. E já que você perguntou sobre essa questão do meio acadêmico, isso leva a um outro fator de procrastinação, que é o seguinte, a crença de que a gente trabalha melhor sob pressão, né? Então, ouço muito por aí o seguinte, não, eu tenho tempo sim, mas vou deixar para a última hora porque eu trabalho melhor sob pressão, né? Então, no meio acadêmico, esse é um dos fatores assim que mais explicam a procrastinação, porque as pessoas sim têm esse tempo, né? Mas acreditam que se elas deixarem ali para o finzinho, estudar para a prova no último dia, fazer o trabalho faltando 2 dias, aquela pressão do
tempo faz com que gere uma produtividade. É isso que elas pensam. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que elas estão tão acostumadas a fazerem desse jeito, foi sempre desse jeito, que elas começam a justificar esse comportamento, dizendo que trabalham melhor sob pressão. A maioria dessas pessoas nunca nem experimentou fazer de uma outra forma. Eu acho que o próprio cérebro engana, né? Tá ali enganando você. As famosas desculpas, né? E que se tornam tão verdades, né? Se tornam tão enraizadas que elas se tornam verdades absolutas, você né? Você passa a acreditar nessas justificativas ou nessas desculpas que inicialmente você dava para você mesmo, quando você começou a perceber que isso era bem presente na sua vida, até o momento que você passa a acreditar nisso, o seu cérebro passa a acreditar nisso mesmo, e aí você acaba, como que eu posso dizer, reforçando esse comportamento. Então, já que eu trabalho melhor sob pressão, eu vou deixar sempre assim mesmo, vou fazer sempre assim mesmo. O problema é que isso gera consequências muito ruins. Por exemplo, pessoas que procrastinam, elas têm pior desempenho profissional, elas têm pior desempenho acadêmico, elas têm mais dificuldades nos relacionamentos, tanto familiares, quanto amorosos, quanto sociais, do que as outras pessoas, tá? Elas ganham menos que as outras pessoas. Olha. Então, tem uma série de fatores aí, de prejuízos, né, relacionados ao comportamento da procrastinação. Então, por mais que essas desculpas, elas nos façam seguir adiante procrastinando, é muito importante sempre estar muito atento. Peraí, é assim mesmo que acontece? Eu trabalho melhor mesmo sob pressão? Ou eu digo isso porque eu sempre fiz desse jeito e eu nunca experimentei fazer de um jeito diferente? Você acha que essas pessoas, elas têm uma tendência à depressão, a um mal-estar e até trazer algo fisiológico, algum tipo de aqueles sentimentos que podem até impactar fisicamente? Essa pergunta que você fez é muito interessante. E eu vou responder ela dizendo que existem, na verdade, relação entre alguns sintomas psiquiátricos, alguns transtornos psiquiátricos com a procrastinação. E o contrário também é verdadeiro. A procrastinação também pode levar a sintomas psiquiátricos. Por exemplo, a depressão, como você mesmo citou. Quando uma pessoa está deprimida, é muito difícil para ela ter energia para fazer qualquer coisa, é muito difícil para ela acreditar que ela pode fazer qualquer coisa, e é muito difícil para ela acreditar, ver o resultado disso lá no futuro, principalmente quando o futuro está muito distante ainda. Por exemplo, estudar para um concurso público, estudar para passar na faculdade, estudar inglês. Então, pessoas deprimidas tendem a procrastinar porque elas não têm energia, porque elas não acreditam no resultado que elas mesmas podem conseguir, e porque o futuro está muito distante, é muito incerto, e pessoas deprimidas têm muita dificuldade em enxergar um futuro positivo, digamos assim. O presente também, mas o futuro é mais incerto ainda, né? Então, a depressão sim gera procrastinação, mas a procrastinação, ela também pode gerar sintomas depressivos, porque isso que eu te falei do sentimento de culpa, isso vai acumulando. Exato, isso vai acumulando, isso vai trazendo prejuízo. Por exemplo, um aluno brilhante, uma pessoa super inteligente, mas está sempre entregando os trabalhos atrasados na faculdade, falta na prova, e aí os professores começam a cobrar, começam a pegar no pé, e essa pessoa começa a dizer, poxa vida, eu não vou mesmo conseguir dar conta, eu não tenho capacidade, eu vou sempre fazer assim, minha vida vai ser sempre isso. Então, isso começa a gerar sentimentos de tristeza, de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, e dependendo de outros fatores pode levar a uma depressão também, tá? E existe cura, digamos assim? É possível mudar esse hábito? Tá. Sim, é possível, né? Não sem consciência, não sem esforço. Eu costumo brincar, por exemplo, com os meus pacientes, com os meus clientes, de que se eles querem lidar com a procrastinação, se eles querem vencer a procrastinação, a primeira coisa que eles precisam saber é que não tem varinha mágica, tá? Não tem mesmo. Então, não tem uma fórmula assim super feita, olha, faz isso, 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 vai dar super certo. Mas a gente tem sim uma série de
pesquisas que já mostram, justamente baseado nessa questão de como o cérebro funciona, como que a gente contorna, digamos assim, esses hábitos que já estão enraizados, essas crenças que a gente tem sobre aquela tarefa que a gente vai fazer, né? Então, sim, existem muitas coisas que podem ser feitas. Você pode lidar com a procrastinação, você pode vencer a procrastinação, mas isso passa por um caminho de consciência, isso passa por um caminho de esforço, isso passa por um caminho de querer e de trabalhar para isso. Bom, então no próximo programa vamos falar então sobre isso, sobre dicas. Eu acredito que tem aí uns caminhos, né, para tirar esse deixar para depois de dentro da gente e reprogramar o cérebro, né? Isso, exato. Mostrar para o seu cérebro que conscientemente você pode estar no comando, né? Quando a gente fala de padrão, quando a gente fala de comportamento, tá tudo no automático. Mas se a gente fala de consciência, você tira isso do automático, traz para o nível consciente e diz, olha, agora eu quero trabalhar com isso de olho aberto, atentamente, conscientemente. Bom, Érica, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre o seu próprio projeto, né? Sim, sim. Eu tenho um projeto chamado Macer Cérebro. No Instagram é @macercerebro. O site é www.macercerebro.com.br e eu trabalho justamente ajudando as pessoas a se livrarem da procrastinação, a aproveitarem ao máximo o cérebro, o potencial cerebral, a terem mais produtividade no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas tarefas, para alcançar alto desempenho, tanto nas suas vidas pessoais quanto nas suas vidas profissionais. Bom, muito obrigada pela presença. Prêmio News fica por aqui. Eu aguardo você na próxima edição. Então, até lá!